Beleza, turminha do terceiro. Vamos lá para mais uma aula de OPE. A aula de OPE hoje é tranquila, vou deixar mais aí um complemento para vocês, mas nas últimas aulas falamos um pouco de organização, de vestibular, de conhecimento de faculdades, conhecimento vestibulares. E vamos pensar um pouquinho, algumas pessoas aí comentam disso, de morar fora, de estudar fora do país. Outras mesmo tentam falar de cursinho, que querem trabalhar, morar próximo ao cursinho. E aí eu tenho um link aqui dentro da apostila de vocês que é morando em uma república. Morando em uma república são algumas regras, algumas situações que na verdade não só para uma república, mas para o dia a dia de vocês, no quarto de vocês. Então vamos começar por aqui. Organização. Em um alojamento estudantil ou república, os espaços são compartilhados. Isso significa que todos os moradores devem pensar em conjunto em uma lógica de organização, limpeza da casa. O ideal é que desde o início vocês estabeleçam juntos regras de convivência e desenvolvam uma escala de limpeza. O ambiente onde a gente vive, ele tem que estar o quê? Limpo, organizado, para uma melhor absorção do dia a dia acadêmico, tá? No caso dessa imagem aqui, é perceptível, por exemplo, aquele planner, a qual nós já conversamos. Então dá uma olhada, as camas, embaixo de cada cama aqui eu tenho um espaço de estudo, e eu tenho na cabeceira da cama aqui um planner de cada um deles. Tá? Isso é um alojamento estudantil. Tá? É um dos modelos. Tá? E a gente pode pensar isso próprio. A gente pode pensar isso para a nossa casa, para o nosso quarto. Tá? Alimentação. Isso da alimentação é muito importante. Quando a gente está num ritmo de correria, de estudo e trabalho, vestibulares, manter uma alimentação equilibrada é muito bom. Tá? Alimentos leves, porém nutritivos, alimentos que não nos pesem em hora de prova, alimentos que não nos dê sono em hora de prova. Então a gente tem que pensar cada vez mais numa alimentação boa, balanceada, equilibrada, para o que nós estamos nos preparando. Apoio emocional, sempre. Tem um vídeo aqui que mostra um pouco desse apoio emocional. Mas a quarta, e talvez que eu acho a maior vantagem para quem escolhe morar em república, é a questão da irmandade. Cara, é muito legal a amizade que você constrói com aquelas pessoas. Eu que sou filho único, eu senti muito essa questão, porque eu nunca tive ninguém para compartilhar, ninguém que estivesse vivendo mais ou menos a mesma fase que eu, para compartilhar minhas dificuldades. Era mais eu, meu pai e minha mãe. Então, quando eu cheguei na República e pude conviver com pessoas que estavam mais ou menos na mesma fase, com uma relação entre iguais dentro da mesma casa, foi muito legal, porque eu criei um laço muito grande com essas pessoas. Até hoje, 8, 9 anos depois que eu saí da casa, quando eu preciso de alguma coisa, tem algum problema, eu ligo para um deles e, tipo, a relação é de irmão mesmo. É um irmão não biológico, mas um irmão que a vida nos trouxe. Então essa relação é muito legal, essa conexão. Sobretudo porque quando a gente sai da nossa casa, a gente tem muitas dificuldades, né? E esses irmãos, eles te ajudam demais. Eles te ajudam nessas fases, quando você está doente, sei lá, qualquer coisa que aconteça com você, você sente que você pode ter alguém ali para contar. E assim, quando você vai ficando mais velho também na sua casa, na sua república, você começa também a ajudar os mais jovens. Isso é muito legal. Então, viver numa república, a gente tem essa questão do convívio, do conhecimento de outras pessoas. Eu já comentei algumas vezes com vocês isso, que a faculdade, além do ensino que a gente vai ter, ela é uma fábrica de mailings. Ou seja, manter pessoas próximas a vocês, onde vocês consigam trabalhar juntos depois, ter ideias juntos, discutir porém juntos. E a república, ela traz muito isso, tá? Uma república, um intercâmbio, ela traz muito essa questão. Para quem reparou, para quem percebeu, ele está no Uruguai, tá? Então ele não está numa república aqui em São Paulo, ele está numa república fora do Brasil, tá? Desenvolvimento pessoal. Quando a gente vai viver sozinho, sai um pouco do modelo mãe e pai, a gente tem que ter um desenvolvimento psicológico, um desenvolvimento de ação. Tem gente que foi morar fora, morar numa república, não sabia arrumar uma cama.
Tem gente que não sabia acender um fogão. Vivendo numa república, vivendo em grupo, vivendo no externo, a gente acaba tendo essa questão de necessidade de desenvolvimento pessoal. Eu não estou nem falando só da questão de emoção, do emocional, estou falando das ações mesmo, tá? Ok. Economia financeira. Isso é uma das partes mais difíceis, porque a gente já tem um gasto muito grande por morar em república. E lógico, tem festa, tem o livro, tem atividade que você precisa comprar um material, outra coisa, enfim. As dificuldades financeiras são grandes. Eu vou deixar um documentário com vocês para assistir em casa, que mostra um pouco disso também, de algumas repúblicas e algumas situações de vestibulandos. Segunda dica: faça uma estimativa dos gastos coletivos da casa. Qual é o orçamento mensal que vocês estimam gastar? R$1.000 de aluguel, R$300 de luz e água, enfim, montem uma planilhinha com os gastos estimados de vocês, porque assim vocês têm uma noção e tem como programar os seus gastos mensais. Por mais que eu sei que existem gastos que são variáveis, você tendo, fica mais fácil para trabalhar o orçamento para as demais despesas pessoais e evitar aquela bagunça mesmo nas finanças e acabar comprometendo tanto o seu orçamento quanto o orçamento de quem te financia, se for o seu caso. Seja lá os seus pais, tios, avós, quem quer que seja. Terceira dica. Essa dica está bem associada à dica anterior. Como você vai ter uma estimativa dos seus gastos durante um mês, você já sabe mais ou menos quanto você vai separar para suas despesas básicas e essenciais. Mas a gente sabe que existem alguns gastos que são variáveis. Então, em um determinado mês ele pode pesar um pouquinho, no outro mês ele pode ficar mais folgado. O que eu fazia e aconselho vocês a fazerem? Se vocês estipularam que para suas necessidades básicas vocês gastam R$1.000, se em um mês você gastou 900, guarde essa sobra. Faça uma caixinha entre vocês que moram juntos. Por quê? Existem algumas despesas que são inesperadas e que elas sempre vêm naquele mês que as coisas estão mais apertadas. No mês que as suas despesas básicas ficam mais elevadas, no mês que acontece um imprevisto na sua saúde ou qualquer que seja um imprevisto pessoal, é aquele mês que as despesas esporádicas aparecem. É naquele mês que uma fechadura quebra, é naquele mês que o chuveiro dá problema, é naquele mês que tem uma chuva que queima o seu roteador, e essas despesinhas podem fazer com que você se desequilibre financeiramente e aquilo se estenda por bons meses. Então, ou seja, essa questão do controle financeiro a gente já conversou bastante durante os anos aí dentro de OPE, tá? E manter o controle, os gastos desnecessários e, logicamente, manter um caixa ali sempre para o emergencial. E os estudos, que é o mais importante, um ambiente organizado, arrumado, uma luz, meia luz no quarto. Eu, por exemplo, professor Rogério, eu gosto de uma área bem iluminada. Um exemplo aqui, ó, tenho na minha frente aqui uma luminária, onde realmente eu jogo toda a luz aqui em cima, onde eu preciso ler, estudar, onde eu trabalho, onde é o meu trabalho. Então eu tenho uma iluminação, porém o meu quarto ele é um pouco mais, com uma luz mais baixa, meu quarto escritório, né? Enfim, que eu trabalho até tarde, às vezes caio aqui numa cama que eu tenho no escritório. Então eu tenho toda uma organização de iluminação para que isso venha o relaxante da questão psicológica mesmo, mental, para o desenvolvimento desses estudos. Bom, então isso é morando numa república, mas aí eu pergunto, será que é só numa república? Tá? Será que é só na república que a gente tem que agir dessa forma? Na verdade, não. Então nós temos aí uma realidade onde podemos utilizar na nossa casa, no nosso quarto. E esse dia a dia melhorando as questões de estudo, melhorando as questões aí para o futuro vestibular de vocês. Tá? Então é isso. Vou deixar o vídeo para vocês, um vídeo documentário para assistir no link. Tá?
Não vou pedir atividade hoje, justamente porque vocês já estavam desenvolvendo uma atividade para mim, e a semana que vem vocês já têm aí uma atividade avaliativa de história. Então, hoje, tranquilo. Só vou pedir para vocês assistirem o vídeo, tá? Porque depois eu vou pedir uma atividade em cima desse vídeo, tá bom? Então, um abraço para todos, até a próxima.